nessa manhã, na verdade, ela fala acerca sobre as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Amém? Quem está querendo viver plano de Deus aí? Amém? Viver os planos de Deus é certeza, é uma garantia de que tudo vai acontecer, não como você quer, mas como Ele quer. Amém? Leamos então a palavra do Senhor. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Eu quero acrescer aqui a parte do versículo B também. Para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. E o 21 diz assim: agora, pois, não temais, e vós sustentareis a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Pai, nós já ouvimos a Tua palavra, já fizemos essa dinâmica, Deus, maravilhosa, Deus, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor, mas nesse momento nós te pedimos, Pai, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer, pois assim te oramos, crendo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E você deu um brado aí de glória a Deus e aleluia, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos irmãos, nós estudamos esse trimestre, sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, quando eu peguei a revista inicialmente, eu fiquei assim um pouco chocado, que eu falei assim, Gênesis? Gênesis é um livro que nos traz alguns questionamentos, alguns detalhes que não são revelados, mas que nós às vezes precisamos entender e compreender à luz da palavra de Deus. Então, eu confesso que eu falei assim, porque tem muita polêmica no livro de Gênesis. Apesar de ser um livro da formação, da fundamentação, mas é um livro que tem muitos questionamentos, propriamente dito. Mas aprove o Senhor que iluminou o nosso bispo Abner e nos trouxe lições maravilhosas. E em nenhuma delas foi colocado polêmica, porque, na verdade, a luz da palavra, ela esclarece tudo que lhe apraz o coração do homem. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Aleluia. Mas, queridos, eu quero falar com vocês nessa manhã, que nós temos aqui algumas importâncias acerca desse livro que fora estudado. Porque agora, o terceiro trimestre será os profetas menores do Antigo Testamento. Mas, essa porção aqui, nós temos que entender que Gênesis, ele é um livro importante, porque ele apresenta, e eu quero trazer aqui 5 pilares da importância do livro de Gênesis. Primeiro, fundamentos da fé. O que é isso, André? Fundamentos da fé, o livro de Gênesis é a base da fé judaica e da fé cristã. É esse livro que apresenta a criação de todo o mundo. Apresenta aqui a queda do homem. Apresenta aqui o surgimento do pecado. Apresenta aqui a promessa de um Salvador. É a partir desses ensinamentos que nós entendemos e compreendemos que Deus, ele tem um propósito para a sua humanidade, que é a sua criação. Então, a partir de hoje, eu já quero liberar uma palavra de bênção aqui para você. Se você acha que você não é ninguém, você está enganado, querido. Deus te fez porque Deus tem um propósito na tua vida, aqui nesse lugar, ou onde quer que você vá. Porque você é uma criatura de Deus, mas você é considerado como filho de Deus. Aleluia. O segundo pilar aqui, a identidade. A identidade de Gênesis. Gênesis é um livro que aborda a história dos patriarcas, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, a tríade patriarcal. Ou seja, esses personagens,
eles são fundamentais para a nossa contemporaneidade, ou seja, do povo judeu, para a compreensão do plano de Deus para essa humanidade atual. Além disso, nós precisamos entender que o terceiro fundamento do livro de Gênesis, ética e valores. E isso nós aprendemos aqui, porque é exatamente sobre essa lição de número 13 que nós aprendemos cerca de ética, acerca de valores. Gênesis nos traz ensinamentos éticos de valores importantes para toda a nossa vida. Porque, exemplo da história de José, ela evidencia grandes situações e circunstâncias que já aconteceu comigo, contigo e que vai acontecer ainda com cada um de nós. Porque estamos nesse mundo, e se estamos nesse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. Então o mundo jaz no maligno, então não adianta a gente querer falar que vai melhorar. Seja sincero consigo mesmo, vai melhorar? Vai melhorar, queridos? Mas, André, então qual é a solução? A solução é que com Cristo você sobrevive, você convive, você vence, você prospera, você faz o impossível acontecer, porque Ele é Deus. As coisas ficam mais suaves, mais sucintas com o agir de Deus na nossa vida, porque nós não perdemos a esperança que há nele, somente nele. Aleluia. Também aprendemos aqui que o livro de Gênesis tem acerca da compreensão da história. E isso aqui é fundamental, queridos. Falamos aqui, acerca de textos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia, né, professor Mário? Então nós temos que entender muitas questões aqui, porque o livro de Gênesis é uma fonte importante de informações históricas sobre a antiguidade. E ela inclui a vida de pessoas antes do dilúvio. A Torre de Babel, ou seja, os primeiros reinos e o Império do Oriente Médio. Então, quantas informações aqui nós temos nesse livro, nesse compêndio da formação do mundo. E o quinto pilar, o entendimento da humanidade. Meu Deus, entender a humanidade nos dias de hoje está difícil, Débora. Está difícil porque você não sabe o que está por vir. Porque o ser humano, ele surpreende, desculpa aqui a expressão, claro que ele não vai surpreender Deus, mas a gente usa essa expressão, até surpreende a Deus, porque é difícil o que a gente temos visto nos dias de hoje. Mas a grande verdade é que o livro ajuda a gente a entender a natureza humana, incluindo essa queda, o porquê da queda, qual o motivo da queda e por que caiu. E lembre-se, a luta constante entre o bem e o mal. Essa luta nunca vai ter fim, somente lá, onde está reservado para nós, onde estamos aguardando ansiosamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aqui eu quero aguçar a mente de vocês, fazendo aqui um questionamento, porque estamos na EBD, né? Eu lembro muito do presbítero Gessé, né? EBD. Quem não sabe, EBD. Tudo é EBD, tudo começa na EBD. Se hoje eu cheguei aonde eu estou, queridos, sabe por quê? É porque eu amo a EBD. Escola Bíblica Dominical é um seminário para cada um de nós. Não abra mão de vir à Escola Bíblica Dominical. Isso é um privilégio, isso é uma bênção para a sua, para a minha vida e de qualquer um que adentre a este lugar, porque aqui tem palavra de Deus, tem homens de Deus aqui e que vão explanar a verdade bíblica para as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então, a pergunta aqui para aguçar a mente de vocês. Deus sabia que o ser humano iria pecar? Eu quero interagir um pouquinho aqui. Deus sabia? Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. E agora, Mário?
por que então ele deixou isso tudo acontecer? Não responde agora não, calma. Não responde não, só pensa. Pastor Yosto falou uma coisa aqui muito interessante. Qual era o nome? Foi do segundo? Do segundo filho do primeiro casal. Pois é, mas, né, pastor? Isso foi depois do pecado e antes. É mais uma temática que a Bíblia nos traz. Vou aumentar o quê? As mulheres. Por conta do pecado, vou aumentar o quê? Se ele vai aumentar, significa que algo tinha prévio, não tinha? Então, só para você pensar, e aí falar assim, nossa, André, você me deixou com muita dúvida. Eu falei, então vai para onde responde as suas dúvidas, que é a palavra de Deus. Amém? Exatamente, e lá também, com certeza. Amém, queridos? Outra coisa, como um Deus onisciente, Deus, ele pode se arrepender? A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Não diz na Bíblia? Está escrito aqui. Não, calma aí, eu não estou trazendo polêmica. Eu só estou fazendo 2 questionamentos. Eu gosto do Jairo porque é assim. Olha, a EBD com o Jairo era uma bênção, que a gente aqui tinha um embate bíblico maravilhoso. Glória a Deus. Maravilha. Então, gente, na verdade, é só para a gente entender que isso são traduções. E Deus, ele se revelou ao homem da forma que o homem entendesse. Então, para você entender, Deus, ele se revela desta forma, das mais variadas formas, para você entender e compreender as verdades bíblicas. Mas Deus não se arrepende. Jamais se arrependeu. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Está tudo no controle dele. Amém? Então, vamos lá. Mas é na EBD que, infelizmente, acontecem essas questões, essas perguntas. E às vezes, Débora, as pessoas querem uma resposta rápida, imediata. Foi ou não foi? É ou não é? E aí gera-se um ambiente que não é propício para o crescimento espiritual, que é a EBD. A EBD, na verdade, queridos, nós podemos ter indagações, nós podemos ter questionamentos, sim, é salutar, é saudável, porém, a base da EBD é edificação espiritual, são os fundamentos bíblicos, pecado, salvação. O que é isso? O céu que Deus está reservando para nós, são essas bases fundamentais que nós precisamos entender. É claro, como eu falei, tem pontos difíceis de serem interpretados, mas eu quero trazer uma coisa aqui para vocês hoje. Nem os maiores eruditos, teólogos e estudiosos, até hoje, que se dedicaram intensamente e inteiramente à sua vida, ainda não conseguiram responder alguns questionamentos. Quem somos nós para responder todo e qualquer questionamento? Porque tem coisa que só Deus vai responder, e naquele grande dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nós entendemos que isso vai acontecer na EBD. Mas aí quando o professor observa uma questão dessa, ele vai o quê? Gerenciar para que não haja conflito, porque senão, queridos, você vem à EBD e você sai pior do que você chegou, porque eu entrei confuso e saí muito mais confuso. Então, qual é o objetivo da EBD? Confundir? Não, é esclarecer. Mas isso diante de um professor, de uma orientação debaixo da bênção de Deus. Por isso que todos os professores, se você não conhece, procura conhecer, porque cada um deles tem uma história, cada um deles tem uma trajetória, cada um é um homem, é uma mulher de Deus, que Deus colocou ali como sacerdote, para te orientar, para te guiar nesse mundo mau. Glória a Deus, aleluia. E aí, nós vamos para a autoria desse livro. Todos sabem, grandes livros, e todas as Bíblias, elas estão escritas que a autoria do livro de Gênesis, quem que escreveu?
Moisés. A autoria é atribuída a Moisés. Porém, como eu falei, os eruditos estudiosos ainda não chegaram a uma conclusão sobre o autor. Mas a tradição, como nós falamos aqui, a tradição judaica precisava de colocar alguém como o autor do livro, porque quem criou? Foi ele. Quem fez? Quem escreveu? Foi ele. Então, as melhores bíblias de estudos, elas vão atribuir a autoria do livro a Moisés. E é ele que está atribuído a essa titulação. Por quê? Porque absolutamente nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Então, aí vem outros questionamentos, como nós falamos aqui. Mas o objetivo existem vários pontos de interpretação, mas a questão é, onde devemos entender a Bíblia? Como um texto que foi inspirado por Deus, mas foi escrito por homens, nas mais diferentes épocas, nas mais diferentes geografias, mas que não tem uma contradição sequer. Nenhuma. Porque se eu perguntar aqui, de que cor que tu gosta, Mário? Pode falar. Preto. Pastor Iosto, eu gosto de que cor? Azul, olha lá. Eu gosto das duas, preto e azul. Se nós temos algumas divergências em cores, imagina em pensamento, como vai ser? Mas a questão que nós temos que entender é quando Deus chama, Ele capacita. Então Ele coloca o líder. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, a tua função é obedecer. Não adianta. É o princípio do crescimento. É isso. Honra, hierarquia. Aí você vai ficar perguntando, não, mas não foi Moisés. Foi não sei quem, vai ficar aí buscando informação para quê? O que isso vai trazer de crescimento espiritual para a tua vida? Quer ver outra? Adão e Eva. Adão tinha um umbigo? Tinha. Não fala não. Só pensa. Ele tinha um umbigo? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Estou brincando, gente. Mas é desse jeito. A opinião do pastor, deixa para lá, deixa ele. Então, assim, existem vários pontos que a gente tem que entender, porque às vezes as pessoas querem muitas explicações, Pablo. E pensando, apesar de a Bíblia conter um compêndio de várias ciências, a Bíblia, ela não é um livro de ciências. E aí tem muita gente querendo explicar, querendo fazer, querendo acontecer. Ué, André, a Bíblia não é um livro de ciências, não? Não. Tem professor aí? Tem? Tem professor aí? Ensino secular? Tem professoras aqui na casa? Tem. A Bíblia é adotada como livro de ensino secular? Pois é, nos dias de hoje, né, Cláudia? Está complicada a situação, mas enfim. A Bíblia, na verdade, ela não tem a explicação, não tem a intenção de explicar a ciência, apesar de conter informações sobre ciência. A Bíblia é um livro único e exclusivamente religioso. É isso, queridos. Não é científico, mas existem várias comprovações científicas aqui, mas ela não é científico. A narrativa pinça partes da história que apresenta significância que todo cristão precisa saber e compreender para o seu crescimento espiritual. É isso que nós temos que entender. Quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí? Quem que estava lá desde o princípio de todas as coisas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, pastor. Exatamente isso. Façamos, terceira pessoa do plural.
Tem mais de um, não tem? Então é 2, 3. Mas existem algumas visões, né, que deturpam a palavra de Deus. Mas quando ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança, aí você vai falar assim, Pablo, Deus tinha cabelo, você não tem. Acabou glória. Aquele jovem lá, ó. Você é jovem, querida? Aí, Fábio, tá na tua frente aí, aqui, ó. Olha lá. Barbudo, barba bonita. Deus tinha barba? Deus tinha barba? Deus era fortinho? Deus era magrinho igual o Carlão? Não, queridos, isso é o que a gente chama de antropomorfismo. Isso é uma questão de que nós, às vezes, Deus se revela para que possamos entender. Deus tem olho, Deus tem boca, Deus tem nariz, Deus tem cabelo, Deus tem estatura. Não. Fogo tem. Na verdade, o que nós entendemos é que somente foi colocada no homem uma maneira para que você entendesse que você é o reflexo da real coisa que Deus fez, que nós somos imagem e semelhança dele. Então, o que é isso? Quando diz que você foi feito imagem e semelhança, é que Deus ama. Ama. Fala, me ajuda aqui. Deus é bom? Deus tem fé? Tem ou não, gente? Ah, que susto, meu Deus. Deus tem paciência? Muita, né, conosco, não é? Se você falar que não, pois é. Ah, Senhor, me dá paciência, não me dá força não, porque se me der força eu... Pois é, então Deus... Então, queridos, exatamente quando ele fala semelhança, são caráter, são atitudes, são comportamentos que o plano divino tem para a sua criação, que é exatamente isso. Então, não se preocupe com a sua imagem, com o seu estereótipo. Calma, vou melhorar isso. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Não é chegar na casa de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. É a melhor roupa, vai arrumar o cabelo, vai fazer a barba, dando glória e aleluia. Mas o que eu estou falando é, a aparência exterior, Deus não olha, mas a aparência interior é essa que Ele está preocupado, buscando verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Essa passagem é muito linda. Eu sei que meu tempo já está acabando, mas assim, se existe, para analisar, se existe verdadeiros adoradores, o que você subentende que existe? Ah, você está entendendo aí? Como é que Deus está falando? Como Deus fala na EBD, fala onde quiser, até lá fora você conversando lá, até você na cantina, até você na secretaria aqui, ó, na porta aqui, ó, Deus fala. Eu tenho vários testemunhos, queridos, sobre isso. Quando eu ficava na porta da outra igreja lá, passavam situações, circunstâncias que eu tinha que estar lá, ou melhor, Deus quis que eu estivesse lá, porque eu fui um canal de bênçãos para aquelas vidas. Então, não subestime o lugar que você está. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, mas Deus é que está falando. Não subestime o lugar que você está, porque você é especial para Deus. Aleluia! Como diz um amigo meu, já estou sentindo a presença agora, hein? O negócio está começando a esquentar, mas daqui a pouco o Renê vai tirar o meu microfone. Estou brincando, gente. Bom, queridos, vamos dar prosseguimento aqui. E aí, eu quero fazer, na verdade, um contexto para a gente entender essa questão do Gênesis, tá? Eu já vou entrar lá em José, já estou chegando lá. Mas alguns cientistas, até pelo fruto do pecado, o que alguns cientistas abordaram, né? Que por conta do pecado, o homem, ele neutralizou a plenitude da sua atividade cerebral. Porém, esses estudos já caíram por terra, não existe isso. Na verdade, esse estudo é uma tese que foi derribada. Na verdade, um estudo que está equivocado, porque nós temos que entender que o cérebro, ele não está bloqueado. Na verdade,
o cérebro, ele tem limitações que estão atreladas à obra do pecado, fruto da carne. Então, o pecado é que nos separa do amor de Deus. É o pecado que nos limita a fazer as plenitudes que Deus tem para a nossa vida. É o pecado que te deprime, que te afasta de Deus para que você não exerça os dons espirituais que Ele te concedeu. É o pecado. Mas quando você une-se com o Senhor, o pecado, ele não está mais separando você. Você tem a plenitude da presença na sua vida em alegria, porque o pecado, ele está aí, e não adianta, ele está todos os dias. E se aquele que está falando, mas eu não pequei hoje, acabou de pecar. Pablo, tu acabou de pecar. Se tu falou que não pecou hoje, acabou de pecar. Agora, qual é a nossa posição? A nossa posição é de adorador. Por isso, quando Deus fez o homem, Ele falou assim, que o homem domine sobre tudo. O homem. Mas isso aqui, esse domine, tem muito homem que está usando de maneira equivocada. Não, porque quem manda lá em casa sou eu. Mentiroso. Mentiroso. É por aí. É isso aí, pastor. Achou dominado. Na verdade, aqui não tem a ver com a expressão utilizada no século XIX. No momento em que a ciência começou a evoluir e o homem no centro de todas as coisas. Ou seja, antropocentrismo. O homem, ele é a coroa da criação, mas a coroa não quer dizer que ele manda em todas as coisas, porque quem manda em todas as coisas é Deus. É Ele que faz, é Ele que tira, é Ele que dá vida, é Ele que traz a vida. Então, nós temos que entender que esse sentido aqui não é o sentido de destruição ou dominação, mas é o sentido de você administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ou seja, a mordomia cristã. Você é mordomo, você está servindo ao autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Bom, diante disso, vamos entrar então na lição de hoje, depois dessa breve introdução e esse histórico do livro de Gênesis. Nós temos que entender duas questões aqui, primeiro, na vida de José. O paradoxo que José enfrentara e que nós lemos aqui em Gênesis 50, 20, o propósito de Deus tornar o mal em bem foi para quê? Pensa comigo, foi para quê? Não olha a Bíblia não. Agora a gincana continua. Não olha a Bíblia não. Deus não olha a Bíblia. Deus está vendo, hein? Deus transformou o mal em bem para quê? Abençoar. Tá, mas melhor isso aí. Preservar. Melhor isso aí. Eu sou assim, Mário. Tu já me conhece. Para quê, gente? Sério, vocês não sabem? Tu já pegou, né, Jaira? Segura então, segura esse mistério aí. Para que Deus transformou o mal em bem, gente? Para cumprir o propósito dele. Muito bem, mas ainda não é isso. Qual era o propósito dele, Eloíde? Glorificar o nome dele. Também não é isso, Pablo, é quase lá. Está escrito aqui, ó. Quem que falou isso? Amém, querido. Você leu não, né? Está aqui, ó, aqui, ó, igual a Débora falou, está aqui, ó, consulta o cérebro. Preservar uma geração, uma grande gente, um grande povo. Você está entendendo por que tu está aqui nessa manhã, querido? Teve gente que ficou lá na tua casa, tem os teus familiares, tem a tua parentela, é por causa de você.
É você. Você está entendendo isso? Por que você está aqui hoje? Preste atenção nisso. É para poupar e conservar muita gente. É por isso que às vezes você passa por situações que você não entende. Senhor, mas até quando? Até quando Ele quiser. Até quando você estiver preparado, forjado no caráter dEle. Porque você vai testemunhar o nome dEle. Não é o teu nome, não é o meu nome, não é o nome do pastor, é o nome dEle. É difícil entender, mas a verdade está aqui, na Bíblia. Então, nós precisamos entender que quando o livro de Gênesis, ele é escrito, e aqui, lá no início da revista, o nosso bispo Abner, ele colocou assim, naquela parte introdutória, a origem da nação messiânica e a origem da humanidade. A origem da humanidade vai do 1 ao 11º, e do 12º até o 50º, é isso? É isso, gente, acertei, graças a Deus, amém. Ele vai falar sobre a nação messiânica. E aí ele fala sobre Abraão, fala sobre Isaac, fala sobre Esaú, fala sobre Jacó e fala sobre José. José. Tem algum José aqui? Hoje não? Ele entendeu aí, Aí. Tem algum José aqui de codinome José? Nós somos José, gente. Nós somos José, sabe por quê? Porque nós somos um exemplo da postura que Deus requer de nós. E José foi esse exemplo. Ele foi um ícone na sua geração. E aqui eu quero pensar com vocês que ele demonstrou uma visão de um mundo baseado na fé em Deus. Baseado na fé em Deus, ele fez proezas, porque ele entendeu as promessas, ele entendeu os propósitos de Deus para a sua vida e para os seus. Ou seja, José, na verdade, ele entendeu o que nós chamamos de cosmovisão de Cristo, ou a cosmovisão cristã. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, olha para aquela janela ali. Fé. Fé. Sem fé era impossível agradar a Deus. Segundo, Deus é amor. Meu Deus, gente. E o terceiro, força. Mas aqui eu trago uma simbologia de ética. E que você não dobra, você não abre mão dos valores de Deus, então você tem força. Então, a cosmovisão de Cristo é essa: amor, ética e fé em conjunto com a força. E aí você vai falar assim, André, mas o que é isso? Então vou exemplificar para você entender, e já vou passar o microfone aqui para quem é de direito. Eu quero citar aqui um exemplo, 2 pacientes, que é o meu convívio, né, Gessé? 2 pacientes no hospital. E nesse hospital, tinha uma janela. E esses 2 pacientes, um estava lá por uma questão, e o outro estava por uma questão ortopédica, não podia andar. E todo dia de manhã, como ele estava, um estava mais próximo da janela, é igual o ônibus, né, gente? Quem senta na janela se dá bem, quem não senta, né? Enfim, pega o ventinho, porque tem ônibus que o ar, só misericórdia, né? Parece um exaustor, né? Em cima da gente, mas vamos lá. Então, aquele que estava sentado perto da janela, ele falava, olha, que maravilha, olha que praça linda, olha os cachorrinhos passeando, as crianças brincando no balanço, que dia maravilhoso. E aquele outro paciente, do lado, ele estava assim,
Mas rapaz, me conta mais, me fala mais aí desse negócio aí, dessa visão, porque eu estou aqui entrevado, eu não posso levantar, mas eu vou melhorar e vou levantar e vou ver a mesma praça, as mesmas crianças, os mesmos cachorrinhos que você está vendo. E aí, passou-se o tempo, o paciente que estava sentado à janela foi embora. Foi para casa, teve alta, gente, calma. Teve alta. E aí o outro que estava no canto falou assim para a enfermeira: pelo amor de Deus, me coloca lá perto dessa janela, porque eu quero ver essa cena de manhã, o nascer do sol, as crianças, os cachorrinhos, os balanços. Cadê aquele meu amigo que estava aqui? Não, mas meu senhor, não pode, porque aqui tem uma referência de leitos, cada um tem o seu leito, tem que ligar para a administração, mudar o senhor de leito, enfim, a parte burocrática. Mas pelo amor de Deus, mas é ele que estava aqui, aquele meu amigo que estava aqui, ele via isso tudo, ele falava para mim: poxa, eu não posso ver, vai melhorar minha autoestima, vou melhorar tudo na minha vida, porque eu estou aqui, ainda tem que ficar mais quantos dias aqui, eu não sei, mas... E o que ele falava para o senhor? Ele falava tudo isso. E aquela enfermeira falou assim para ele: por que o senhor quer mudar de leito? Porque ele falava isso. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aquele paciente que estava aqui, o José, ele era cego. Mas aí é que está o grande detalhe, depende de como você ver as coisas. Você está entendendo? O que José viu? A mesma forma, a visão do cego. José viu a visão do cego: eu estou humilhado, mas eu vou obedecer. Eu estou lá no fundo do poço, mas eu vou obedecer. Eu estou sendo crucificado, levado pelos ismaelitas lá para ser vendido como escravo, mas eu vou obedecer, eu vou dar o meu melhor. José fazia sempre o melhor para Deus, porque ele sabia que não era para ele, era para o dono da vida dele. E ele sofreu, ele padeceu, mas ele venceu, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.